Hoje nós vamos relatar um filme muito interessante, chamado Matemática Alternativa. Ele tem uma crítica muito boa, que tenho certeza que vai expandir a sua mente. E será mesmo que 2 mais 2 é 4? Mas antes, se prepare, respire fundo e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. A premissa do filme é organizada em um mundo diferente, onde tudo o que você disser deve ser alinhado com a opinião de todo mundo. Em uma escola primária, a professora de matemática, Sra. Wills, convida um aluno, Danny, para sua sala. Danny foi bem mal em sua última prova de matemática, o que é comum, mas ele está muito bolado com isso. Porém, ele não está furioso por não ir bem no teste, e sim porque a professora que lhe deu notas ruins, e também porque ela disse que todas as suas respostas estavam erradas. Danny mostra a Sra. Wills sua folha de respostas, cheia de marcas vermelhas e um grande F. A professora, calmamente, dá uma olhada em seu trabalho e explica que suas respostas estão erradas. Vendo que o garoto escreveu que 2 mais 2 é igual a 22, fica claro que ele está tendo alguns problemas com a adição. Sendo a boa professora que ela é, a Sra. Wills fala para ele não ficar chateado porque é normal as crianças de sua idade ficarem confusas com os números. Ela explica que ele está lá para aprender e os erros fazem parte da experiência de vida e de aprendizagem. Mas olhando para Danny, vemos que ele não tá muito afim desse papo. Tudo que ela fala passa em um ouvido e sai pelo outro. Ele nega tudo que ela diz. A Sra. Wills permanece paciente e pede que ele olhe para as perguntas novamente. Ela aponta o erro óbvio dele, mas Danny está desinteressado. A Sra. Wills explica que adição não significa que você simplesmente coloque os números um do lado do outro. Você tem que adicioná-los. Quando ela explica como ele pode acrescentar os números, a criança escarnece e diz que seu método é estúpido. Ela consegue reprimir sua frustração e tenta dar um exemplo prático. Ela pega 2 canetas em cada uma de suas mãos e as coloca juntas, perguntando à criança quantas canetas ela tem no total. Com toda a força e energia de uma criança, ele responde que é 22. Finalmente, ela está começando a ficar irritada. Diz que ele está errado e a resposta óbvia é 4. O garoto mimado empurra a caixa de canetas para fora da mesa e corre para fora da sala, bravinho. A Sra. Wills fica sem palavras com o comportamento de Danny, mas ela não pensa muito sobre isso. Até o dia seguinte, quando seus pais vão à sala de aula falar com ela. E é aqui que o negócio começa a embaçar. No início, eles se apresentam educadamente e se sentam a pedido da Sra. Wills. Antes que os pais possam expressar suas preocupações, a professora lhes assegura de que não há nada com que se preocupar. Ela acrescenta ainda que é completamente normal crianças como Danny ficarem frustradas quando estão se esforçando em algum assunto, especialmente na matemática, que eu sei que você odeia na maioria das vezes. É uma matéria onde dificilmente podem usar sua criatividade. A mãe de Danny não parece ser grata pelas palavras amáveis da Sra. Wills. Ela ignora tudo o que a professora diz e pergunta por que Danny está recebendo algumas respostas erradas em sua prova. A Sra. Wills é surpreendida com isso, mas como ela é paciente, ela nem demonstra. Ela começa a explicar de que tipo de perguntas estavam no teste. Depois que ela afirma que a resposta de Danny à pergunta "O que são 2 mais 2?" era 22, a sala fica em silêncio. Bom, o comum é que os pais perceberiam que o erro era de seu filho, mas para surpresa da Sra. Wills, e nossa, eles pedem que ela continue, esperando que ela prove seu ponto de vista. É claro que o casal não entende que a resposta da criança está errada. A professora diz, sem rodeios, que 22 não é a resposta certa. A mãe, em total descrença, pergunta à Sra. Wills quem disse que a resposta está errada. A Sra. Wills responde que é assim que funciona a matemática. O casal foge do real problema e acusa a doce Sra. Wills de chamar seu filho de estúpido e burro. Calma, você ainda não viu nada. A professora explica que não era sua intenção e que ela está simplesmente tentando corrigir o erro dele. As coisas se aquecem quando o pai começa a gritar. Ele pergunta à Sra. Wills quem ela é para declarar que a resposta dele está errada e a dela certa. A Sra. Wills está em completo choque com a estupidez do casal. Ela tenta argumentar com eles, afirmando que as respostas são factuais, que elas nunca mudam. A mãe age como se entendesse as palavras da Sra. Wills, mas depois a acusa de ser uma ditadora e que está forçando respostas absolutas sobre seu filho. Confusa por tudo, a professora pergunta sem rodeios aos dois se eles sabem quanto é 2 mais 2. Esperando uma resposta, a Sra. Wills é insultada. O pai a chama de bichona esperta e depois zombam do sotaque dela. A delicadeza deles de algum tempo desaparece à medida que se tornam cada vez mais agressivos. Ainda sendo respeitosa, a doce Sra. Wills diz que não pode mais continuar a conversa e mostra a eles o caminho da saída. A mãe de Danny alega que eles vão reclamar com o diretor, enquanto seu pai grita que seu filho é um pensador livre por dizer que a resposta é 22.
Antes de partir, a mãe ameaça tirar ela de seu trabalho e a chama de... como eu posso dizer... bitch. Tendo cansado dos dois, a Sra. Wills os envergonha sarcasticamente por não saberem quantos são 2 mais 2. A cena termina abruptamente, quando a mãe bate no rosto da Sra. Wills. No dia seguinte, o diretor vem à sala da Sra. Wills para discutir o assunto. Ele chega imediatamente perguntando qual era a questão com os pais de Danny. A Sra. Wills diz que foi tratada muito mal, e os pais eram loucos e não estavam cooperando. Ela pergunta como a administração está lidando com os problemas. Ela descobre que eles querem que ela peça desculpas aos pais. Isso a deixa ainda mais bolada, porque foi a mãe que bateu nela. O diretor tem problemas com a Sra. Wills, dizendo que a criança tem sua resposta errada. A Sra. Wills, confusa, diz que seu trabalho como professora é dizer a eles quando cometem erros. No entanto, o diretor não compartilha da mesma opinião. Ele afirma que os professores não devem enfiar seus pontos de vista tendenciosos pela garganta dos alunos, porque os estudantes têm suas opiniões próprias. No mundo novo e modernizado, tudo tem que ser politicamente correto. É errado declarar a resposta de uma criança como incorreta por causa de sua opinião. A Sra. Wills fica atordoada. Ela afirma que a matemática não pode ser sobre opinião, porque é sobre fatos. O diretor começa a ficar irritado e diz que a atitude da Sra. Wills está tornando a situação pior. Ele diz com desdém que ela não respeita as crianças, o que é contra a política da escola. Naquele dia, uma multidão de pais se reúne em frente à escola e protesta contra o comportamento absoluto dos professores. A Sra. Wills é empurrada pela multidão, que pede para que ela pare de diminuir a confiança de seus filhos. Alguns deles até exigem que ela peça desculpas aos pais por alegar que 2 mais 2 são 4. As coisas pioram quando eles a acusam de odiar crianças em geral. Sentindo a situação ficar mais séria, o superintendente da escola e seu conselho realizam uma reunião com a Sra. Wills. Ela pede nervosamente ao conselho de homens que espere por 1 ou 2 semanas para que a situação passe, mas o superintendente afirma que eles não podem esperar, porque os pais estão processando a escola por aflição emocional a um menor. A injustiçada Sra. Wills clama que ela apenas disse que 2 mais 2 são 4, o que não deveria ter causado tantos problemas. Os membros da diretoria zombam do comentário e respondem que ela deve admitir a possibilidade de múltiplas respostas corretas para a mesma questão. A Sra. Wills está absolutamente incrédula. Ela sabe que está certa, mas o mundo parece ter mudado para um lugar muito estranho, onde cada resposta deve ser verdadeira e cada fato é discutível. A diretora a acusa de retratar todos os que discordam dela como estúpidos. A Sra. Wills mantém sua opinião. Os membros da diretoria a suspendem e pedem que ela reconsidere suas opiniões extremistas se alguma vez quiser voltar ao trabalho. No dia seguinte, a Sra. Wills arrumou todos os seus pertences da escola e voltou para casa. À noite, ela liga a TV e descobre que esse escândalo está fazendo uma comoção nacional na televisão. Muitos líderes políticos estão debatendo se 2 mais 2 é igual a 22 ou igual a 4. A mídia exagera a notícia e chama a Sra. Wills de ativista que foi pega abusando do direito primordial de uma criança. Ela está sendo chamada de elitista liberal, por dizer que a resposta definitiva é 4. Alguns até menosprezam a Sra. Wills por não manter os estudantes em sua classe por mais de 1 ano, ao qual a Sra. Wills diz, com raiva, que se chama passar de ano. Enquanto ela assiste às notícias, irritada com a estupidez dos repórteres, ela recebe uma ligação da escola. O diretor a informa que ela foi oficialmente demitida. Ele também pede para ela vir à escola no dia seguinte. No dia seguinte, a Sra. Wills vai para a escola pela última vez. Enquanto ela caminha através da entrada, ela é saudada por um grupo de repórteres pacientemente esperando por ela. A escola os convidou para provar que eles não apoiam a visão extremista da Sra. Wills, para deixar claro que ela não é mais funcionária. Antes de assinar oficialmente os papéis e terminar seu contrato com a escola, o diretor diz que lhe pagará o salário mensal pelos últimos 2 meses trabalhados, por volta de $2.000 para o último mês e $2.000 para esse. O diretor diz que é de $4.000 no total, mas numa tacada de mestre, a Sra. Wills afirma que na verdade é $22.000. O filme termina quando o diretor olha desajeitadamente para os repórteres e vemos esse lindo sorrisinho da Sra. Wills. E que esse canal é excelente e temos tanta certeza como 2 mais 2 é igual a 22.